verdade, todos nós sabemos, né, que a BNCC é um documento normativo, né, ou seja, cumpra-se, né, em todas as escolas do nosso país. Mas, Tamira, da onde surgiu essa ideia? Quem, né, determinou isso? Bom, a gente sabe que a gente vive num país de território continental, não é verdade? O Brasil é enorme, extenso, há uma população gigantesca e as suas diversidades, então, nem se falam. Por esse motivo, por muito tempo nós vivemos grandes desigualdades sociais, né? E desigualdades sociais que impactam também na educação do nosso país. Nesse sentido, desde lá da Constituição de 88, né, foi pensado o quê? Foi pensado uma maneira de garantir, né, e o artigo garante a educação para todos os cidadãos brasileiros, para a formação do sujeito de forma integral e que no final até para o mundo do trabalho. Isso foi lá em 88. Mas a gente sabe, eu sou filha de escola pública, eu estudei toda a minha vida na escola pública. E eu me recordo que a minha mãe, para conseguir uma vaga para mim na escola, no primeiro ano, ela teve que dormir 3 dias na fila da escola. Porque a escola, embora existisse ali, escolas públicas, a gente sabe que não tinha vaga para todo mundo, não é verdade? Bom, hoje esse problema já foi resolvido. Educação básica, né, ensino obrigatório, até desceu a obrigatoriedade para crianças de 4 e 5 anos. Tá, com a obrigatoriedade, todas as crianças estão na escola, né? É direito da criança. E o pai, o genitor que ainda não leva, não matricula, a gente sabe que pode até sofrer uma sanção com isso, segundo o Estatuto da Criança e do Adolescente. Mas, resta saber, e a qualidade? Eu não sei se você já teve a oportunidade de mudar de escola quando estudante. De repente, não precisa ser de um estado para o outro, mas mudar de um bairro para o outro. E sentir a diferença que é o que você estava estudando numa escola e você chega lá no outro colégio, poxa, e agora? Nesse sentido, a Base Nacional Comum Curricular vem para quê? Para diminuir essas rupturas e garantir uma maior equidade, igualdade junto ao acesso da educação. Por isso, ela vem atender o Plano Nacional de Educação, que rege sobre isso, que rege sobre que cada cidadão tenha uma educação sim de qualidade. Você sabe, você deve conhecer o Plano Nacional de Educação, que se desdobrou no plano estadual, plano municipal. Eu tive a felicidade de participar do meu município, faço parte da equipe coordenadora do Plano Municipal de Educação. E a gente se engajou muito e podemos mergulhar nas metas. E vemos que o movimento da base está implícito também e até por vezes explícitos em algumas metas e estratégias do Plano Nacional de Educação. Nesse sentido, a base vem atender esse fundamento também. Assim como ela atende também a Lei de Diretrizes e Bases, né, 9396, e também as Diretrizes Nacionais Comum Curricular. Tudo isso vem funilando para esse documento formativo que hoje a gente tem, que fundamenta a BNCC. Então, a BNCC, ela não vem simplesmente posta, ela vem de um longo caminhar da educação do nosso país. Em 2017, ela foi homologada. E o ano que vem, 2020, que já está aí às portas, porque esse ano está voando, nós estamos aqui hoje, 6 de outubro de 2019, o ano que vem, essa base ela vai estar implementada, né? Implantada mesmo nas nossas escolas, nos nossos planejamentos, né? Então é muito importante que a gente entenda quais são os fundamentos. Eu acho que você já compreendeu que ela é fundamentada em muitos e muitos documentos do nosso país, certo? Então vamos continuar. Bom, como todo documento normativo, como tudo aquilo que visa trazer melhoria e qualidade, existem alguns princípios. E os princípios que regem esse documento são os princípios éticos, estéticos e políticos. Os 3 princípios que constam nas diretrizes, né? Para que a gente possa salvaguardar o direito à educação. Então, os princípios, os 3 pilares são esses. Tá, dentro desses 3 pilares, a gente tem um norte também para onde essa base converge. Você lembra que há alguns anos atrás, quando nós estudávamos,
a gente tinha que ter o quê? Conhecimento cognitivo. Quantos professores, né, passavam o conteúdo, faziam aquele questionário e falavam, olha, estuda que vai cair na prova. Lembra disso? Pois é, eu me lembro. Quantos questionários eu levei para casa, estudei, e a gente, vamos ser bem sinceros, muitas vezes a gente decorava, não é verdade? Não aprendia ao fio, né, pela experiência, não, a gente decorava aquilo para na prova ir muito bem. Bom, os tempos mudaram e não basta, hoje em dia, não basta mais só a gente ser um agente duplicador de informação. Basta você ver quantas pessoas estão falando da BNCC. E será que todas as pessoas já se envolveram de forma engajada com o documento? Eu digo isso porque graças, né, a Deus e ao sistema, né, eu pude estar engajada num dos movimentos que foi a elaboração do currículo paulista. Também pude estar engajada com os planos de aulas da nova escola, onde participei de um processo seletivo bem intenso e tive a felicidade de ser uma das selecionadas entre milhares de professores. Talvez você mesmo tenha feito a sua inscrição, né, para poder participar. Talvez você seja um professor autor. E se não for também, todos nós somos autores da nossa prática lá na sala de aula. Enfim, por esse contexto, pude me aproximar mais desse documento. E esse é o meu desejo, poder compartilhar com vocês um pouquinho daquilo que eu vivi, daquilo que eu tenho investigado aqui nesse documento. Então, voltando lá nos questionários, lembra? Pois é. A BNCC, ela vem trazer uma nova visão. Uma visão que não é de simplesmente, né, que o aluno seja apenas receptor de informações. Não. O aluno, ele é protagonista da sua aprendizagem. E por esse motivo, a aprendizagem ela precisa ser um processo de engajamento que mobilize, né, que envolva numa perspectiva integral, numa perspectiva holística, global, do sujeito como um todo, não apenas dos seus aspectos cognitivos. Por isso, os questionários, embora ainda sejam válidos, não basta mais apenas saber responder uma prova. A BNCC, ela gira em torno das competências gerais. Esse é o cerne, o coração da base, as competências gerais. Isso significa dizer que do 0 aos 17 anos, ao longo da educação básica, cada estudante brasileiro tem o direito de desenvolver competências. E quais competências? As competências gerais da BNCC. Nesse sentido, a gente precisa pensar, né? Como nós vamos garantir essas competências? De que modo? E que competências são essas? Não sei se você já teve a oportunidade de ler o documento, mas a base ela traz 10 competências gerais, que são competências socioemocionais e cognitivas. Eu gostaria de compartilhar com você algumas aqui que eu deixei até selecionada, né? Um pouquinho de cada uma, né? Que elas giram em torno do conhecimento, né? Do pensamento científico, crítico e criativo, do repertório cultural, da comunicação, cultura digital, trabalho e projeto de vida, argumentação, autoconhecimento e autocuidado, empatia e cooperação, responsabilidade e cidadania. Eu falei brevemente aqui com você sobre quais são essas competências gerais, mas saiba, em breve você terá a oportunidade de aprofundar nessas competências com a gente, certo? Hoje nós estamos passando, né, por todo esse contexto geral que estrutura. E o coração desse contexto são as competências gerais. É muito importante que a gente tenha ciência disso, ciência de onde que nós estamos formando para a vida. E esse é um outro fundamento, um pressuposto fundante do documento que eu não poderia deixar de compartilhar com vocês. A base, ela foca na formação integral do sujeito. Você sabe o que é formação integral? Não é a formação do estudante que estuda o período, o dia todo na escola, não. Formação integral é a formação por completa do sujeito,
onde ele é formado nos seus aspectos físicos, cognitivos, afetivo, emocional, no seu aspecto como um todo. É nesse sentido que as competências gerais trabalham em favor desse estudante, de cada cidadão brasileiro. Já pensou o que seria da nossa vida, né? Como seria a nossa sociedade? Vamos só pensar um pouquinho. Se a competência, né, da empatia regesse a vida de todo mundo. Já pensou que mundo maravilhoso nós íamos viver? Pois é, esse é um desafio. Mas não é para dar aula de competência de empatia, é para ser empático. A gente sabe que muito mais do que a gente fala é o que a gente é. Saber ser, saber fazer, também são pilares importantes que a base nos traz. É muito importante que você, meu colega, meu parceiro, professor, professora, coordenador, coordenadora, secretário de educação, você que está aí, pai de aluno, né? Você interessado, engajado na educação, tenha ciência disso. As competências são ferramentas importantes para toda a vida e para essa formação integral do sujeito. Ou seja, o sujeito não é só a cabeça, o que ele pensa, o que ele sabe, não é só o cognitivo. Não adianta a gente saber, vamos levar para a vida prática? Não adianta eu saber de cor milhares de receitas na minha cabeça. Hoje eu preparei um estrogonofe em casa. Não sei se você gosta. Tava muito bom. Mas não adianta eu só saber a receita. E se eu não colocar em prática? Eu não vou saborear, certo? É a mesma coisa. Não adianta só a gente ficar nas abordagens teóricas. A gente precisa colocar em prática. E práticas de vida. Práticas daquilo que vai ser usado por cada um. Então, a formação integral do sujeito é algo muito importante. E a gente sabe que a base ela compreende de 0 a 17 anos. Então, essa formação integral começa desde os bebês, muito pequenos, de 0. Não diz nem de 4 meses, de 0. Olha a nossa responsabilidade. Gente, eu fico pensando, já pensou se eu e você tivéssemos sido formados dentro desse princípio de formação integral? Poxa, onde estaríamos nós, né? Onde estariam os nossos filhos, né? Onde estaria o nosso país? Mas não adianta chorar o leite derramado, né? Não adianta. Leite que entornou não volta mais pra panela. Não tem essa história? Então agora a gente tem que pegar e fazer o nosso melhor com esse instrumento que a gente tem aqui hoje, que deve reger a nossa prática. E para finalizar, gostaria de deixar, né, a primeira vez que eu li, eu achei assim lindo, mas lindo de verdade. O meu documento tá todo marcado, riscado, né? Mas eu fiquei muito emocionada quando eu li essas 2 palavrinhas no documento introdutório da base. E eu convido você a depois baixar o documento, sabe? No site da base, você coloca lá download BNCC, baixa o documento, dá uma lida na parte introdutória e aí você vai até se aprofundar, né? Muito mais do que uma live, embora a gente esteja trocando aqui, você vai poder tirar suas próprias impressões, conclusões e num outro momento a gente pode até conversar aí, abrir um chat, quem sabe. Bom, mas tem 2 palavras que estão assim imersas nesse documento, que são 2 valores, que é a igualdade e a equidade. É muito sério quando a gente pensa em igualdade e muito sério quando a gente pensa em equidade. Poxa, se eu estou falando de uma cidade, de um país, do contexto do nosso, tão diverso, e eu quero ter a ousadia, né, da igualdade, da equidade, eu preciso garantir as aprendizagens essenciais da educação. E é isso que a base traz, as aprendizagens essenciais. Repare, não são as aprendizagens mínimas, não tem nada a ver com menos, não tem nada a ver com diminutivo, tem a ver com essência.
com essenciais, com aquilo que é importante, com aquilo que é de mais valor, com aquilo que não pode faltar. Pois é, a base, através desses dois valores de igualdade e equidade, ela visa trazer para todas as nossas escolas, seja aqui no estado de São Paulo, seja aí no Nordeste, no Sul, no Centro-Oeste, não importa. Em todas as escolas, o currículo deve ser baseado nessas competências gerais e depois, em um outro momento, a gente vai falar das competências por áreas, competências específicas e a gente vai se desdobrar. Mas o que eu quero que fique bem claro, que eu acho que é importante dizer para você, é que as aprendizagens essenciais, elas visam garantir essa igualdade e equidade de direito de aprendizagem. Direito de cada um, de 0 a 17 anos. Se tivesse uma largada, imagine aí você, na sua casa, imagine uma corrida. E uma corrida onde um larga 10 metros na frente, o outro 5 metros, e a linha de chegada está ali para todo mundo. Imagina você, tá correndo, tem um aqui na sua frente, o outro, e aí? Quem vai chegar primeiro? Obviamente, quem estiver mais perto, né, da linha de cruzada da chegada vai chegar primeiro. Agora, se todo mundo parte do mesmo ponto, todos têm a mesma chance. E é isso, gente, que assim, de verdade, me emociona no documento. Eu fico, sinceramente, eu acho apaixonada. Porque eu vejo que, poxa, há uma esperança tão grande e que a gente não pode deixar escorrer das nossas mãos. A gente precisa fazer valer a pena. A gente precisa garantir, sabe, que essa largada seja igualzinha mesmo para todo mundo. E igualzinha não é ser uniforme, mas é ter unidade. É garantir mesmo. Nossa, que injusto. Você mora, de repente você mora num município que tem apenas 2 escolas. E todo mundo quer ir para uma determinada escola porque dizem que na outra... Poxa, que injusto. Todas as crianças têm direito às mesmas coisas. E é isso que o documento faz. Então, escola A, escola B, não vai ter mais isso, sabe? Ai, que escola A, escola... Não. É ir para a escola e saber... É um pai ter a tranquilidade, uma mãe ter a tranquilidade que o filho vai estar indo para a escola e vai estar tendo o seu direito de aprendizagem, vai estar tendo o seu direito à educação realmente sendo efetivado. Mas isso depende de nós, depende de mim e de você. E é por isso que eu estou aqui, comprometida, sabe, de verdade. Eu me sinto afetada e assim provocada a reverberar, né, nosso cotidiano de educação para movimentar. Eu fui no prêmio do Educador Nota 10, eu tive a felicidade de ir nesse evento, eu não sei se você foi, mas eu ouvi um dos professores dizendo uma frase que eu até coloquei na minha página, que diz assim: uma andorinha só não faz verão, mas acorda o bando. Ai, eu me sinto essa andorinha, eu quero acordar o bando, eu quero convidar você, professor, você pai, mãe, enfim, você que está aí me assistindo, a me ajudar a acordar o bando, a gente de verdade contribuir para a educação do nosso país, para as nossas crianças. Tem 3 filhos, meus 3 filhos estudam em escola pública, eu sou filha de escola pública, eu acredito na educação pública e quero contar com você para que a gente possa deixar um legado, tá ok? Olha, agradeço a sua atenção. Qualquer coisa chama aí, chama inbox, a gente vai conversando, né? Deixa o seu recado, deixa a sua pergunta e a gente vai continuar se falando, tá bem? A gente vai ter aí algumas outras lives onde a gente pode tratar de assuntos que sejam do interesse de vocês. Podem até deixar aí na descrição e a gente vai se falando, tá? Um beijo, fiquem com Deus. Tchau!